Bom dia, galera aí do nono ano, né? Hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que a gente praticou durante a semana. Tirar a dúvida também, né? Sobre transformações de unidades. É importante a gente entender esse tipo de transformações. Sempre falo para vocês que não tem jeito. Se a gente não praticar esses exercícios, a gente não vai entender o nosso conteúdo. Então vamos lá. Eu sempre falei para vocês que quilômetro combina com hora e que metro combina com segundo. Dentro disso, nós vamos começar a trabalhar nas soluções dos exercícios que eu mandei. Primeiro da nossa lista. Ele vem dizendo o seguinte, né? Primeiro exercício da lista. Qual o valor da velocidade escalar média em metro por segundo? Então ele quer a resposta em metro por segundo. De um móvel que se desloca 436 km em 6 horas. Então vamos lá. O deslocamento é considerado quem? Delta S, 432 km. Beleza? E o nosso tempo? 6 horas. Bom, ele quer a velocidade média em metro por segundo. Olha que coisa interessante. Ele quer a velocidade média em metro por segundo. E aí entra o detalhe. Vamos lá. 1 km é 1000 metros, certo? 432 km vai ser a mesma coisa de quanto? 432 mil metros, beleza? E vamos lá. Horas. Se uma hora tem 60 minutos, 60 minutos tem quantos segundos? 60 vezes 60. Então tem 3.600 segundos cada hora. Então o que eu vou fazer? 3.600 vezes 6. E aí eu vou fazer a continha lá. 3.600 vezes 6. Vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vamos 3. 6 vezes 3, 18. Com 18 com 3, 21. Então eu tenho 21.600 segundos. Repara uma coisa aqui. Agora sim eu tenho o que ele precisa, o que ele pede no exercício. O que eu vou fazer? Vou aplicar a fórmula da velocidade média. Quem é a velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E aí eu vou lá, velocidade média. Quem é meu ΔS? 432 mil metros. Dividido por quem? Por 21.600 segundos. Tranquilo? O que eu vou fazer? Cortar 0 com 0, 0 com 0. Epa, 4.320. Isso aqui vai ser 4.320 dividido por 216. E aí eu vou fazer as contas, né? Para poder adiantar aqui, já vou fazer direto na calculadora. Mas vocês aí já devem ter feito isso aí, né? 4.320 dividido por 216. Fazer esse cálculo direto e chego à conclusão que a velocidade média é igual a 20 metros por segundo. Olha que exercício fácil. Esse exercício, ele na verdade, ele veio aqui, ele quis demonstrar o seguinte. Primeiro, você tem que obedecer o que ele pede. Ele diz o seguinte: qual o valor da velocidade média escalar em metros por segundo? Então tem transformação de unidade. De um móvel que se desloca, ΔS, 432 km, horas, 6 horas. Só que como ele está pedindo em metros por segundo, essa hora vira segundo, esse quilômetro vira o quê? Metros. Vamos lá. Se 1 km é 1000 metros, 432 km vezes 1000, 432 mil. Se uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Significa que uma hora é que tem quantos segundos? 3.600 segundos. 3.600 segundos vezes 6. Então, em 6 horas eu vou ter quanto? 21.600 segundos. E aí eu consegui resolver a primeira questão só colocando a informação do problema. Beleza? Vamos partir para a questão 2. Na questão 2, a gente percebeu aqui uma situação bem diferente. Vamos lá. Olha o que ele diz na situação 2. Situações 2, ele diz: qual a velocidade média
né, em metros segundo, de novo, de um móvel que parte da cidade A às 3 horas e... 3 horas, deixa eu só ver aqui, calma aí rapidinho. Só ver aqui o exercício todo. Só um pouquinho. Qual a velocidade média em metros por segundo de um móvel que parte de uma cidade, de uma cidade 3 horas depois está numa cidade a 324 quilômetros? Então vamos lá. De novo, hora eu vou transformar 3 horas em segundos, beleza? E o que você vai fazer? Você vai transformar 324 quilômetros em quê? Em metros. De novo, vamos fazer direto? 3 horas. 1 hora tem quantos segundos? Peraí. 1 hora tem 3.600 segundos. Por quê? Porque se em 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então eu vou fazer 3.600 vezes 3 e vou fazer 324 vezes 1.000. E vou resolver a questão aplicando essa fórmula aqui, beleza? A número 3. Então é mais ou menos a mesma coisa da número 1. A número 3 diz o seguinte: se um móvel parte de um ponto 2 horas e às 6 horas está no outro ponto, então peraí, qual foi o tempo gasto? Ele saiu às 2 horas da manhã e chegou às 6 horas da manhã, ele gastou quantas horas? 4 horas. Esse é o tempo. Distante, ponto distante 300 km, ou seja, ele percorreu a distância de 300 km, qual foi a sua velocidade média em quilômetros por hora? Tranquilo, não preciso fazer nenhuma mudança de transformação de unidade de medidas aí, porque ele pediu a velocidade média em quilômetros por hora. Opa, já aprendi isso no conteúdo anterior, então eu não preciso fazer transformação de unidade nenhuma. O que eu vou precisar entender e processar na minha mente? Peraí, se eu sair de 3 horas da manhã e cheguei, 2 horas da manhã, né? E cheguei às 6 horas em outra cidade, qual o tempo que eu gastei? 4 horas. Esse já é o ponto. Então, ΔT é 4 horas. Qual vai ser a distância que eu percorri nessas 4 horas? 300 km. Então, beleza. Vou aplicar a minha fórmula. 300 dividido por tempo que eu percorri e vou chegar ao meu resultado. Por quê? Meu resultado precisa ser convertido? Não, porque ele pediu quilômetros por hora e a gente está falando de quilômetros por hora, então não há necessidade nenhuma. No número 4, ele também vem falando aqui para pedir a velocidade nesse trecho. E ele vem falando aqui, um imóvel parte da estrada, 20 km, né, às 2 horas e às 5 está no outro ponto marcado. Peraí, gente. Se ele saiu às 2 e chegou às 5, qual foi o período o tempo que ele percorreu? 3 horas. E você vai trabalhando em cima disso daí. Em cima disso, eu queria que você analisasse o seguinte. Vamos lá. Que no próximo conteúdo, que são tipos de movimento, o que significa tipos de movimento? Quando a gente pensa o seguinte, peraí, o movimento ele pode ser variado e o movimento pode ser acelerado. Então vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Página 134. E ela vem falando, né? Vocês já fizeram o exercício da página 134, mas agora eu queria que você entendesse um pouco o processo. Tipos de movimento. A maioria dos movimentos que conhecemos não é uniforme, beleza? Isso porque, enquanto eles são realizados, há variação da velocidade em relação ao tempo se lançarmos uma pedra vertical para cima. Teremos um exemplo de movimento retilíneo variável. Então você imagina, esse objeto aqui, seu largo, quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade. E aí eu vou ter essa situação. Nesse exemplo, você perceberá que a velocidade da pedra ela vai diminuindo gradativamente. O que ele quis dizer com isso? Quando ele pega uma pedra, eu vou jogar a pedra para o alto, e joga. A gravidade, né, faz com que todos os objetos façam o quê? Desçam. Então vai chegar um ponto que a pedra, eu joguei a força, o objeto foi. Chega um ponto que ele perdeu toda a força. O que vai começar a acontecer com esse objeto? Ele vai fazer isso aqui. E aí ele pode cair de forma variada. De repente, se eu jogo assim, ele vai cair desse jeito. Quanto maior a velocidade, maior a altura,
vai depender da reação onde eu vou jogar ele, beleza? Se eu jogo ele para o alto, ele vai cair dessa situação. Se eu jogo ele de forma vertical, ele vai cair em outra. E aí ele vem falando, esse movimento ele pode ser variado. Movimento variado. Dizemos que um móvel realiza um movimento variado quando em sua trajetória a velocidade não é constante, ou seja, é variável. Para saber que o movimento é variado, basta verificar se o móvel percorre espaços iguais em tempos diferentes. Se o móvel percorre espaços diferentes em tempos iguais. No exercício, e na página 135 tem um exemplo, eu acho que é fantástico, que é um carro da Fórmula 1. Então numa pista, imagina só, a pista ela tem lá suas curvas, né, pista de Fórmula 1, né? Então em certos lugares o piloto acelera, né, faz uma aceleração violenta e chega lá no final da curva ele freia. Por que ele acelerou? Porque ele tentou ganhar tempo, ele tentou correr mais naquele período daquela reta. E na curva lá ele diminui, porque se ele não diminuir, ele vai atravessar lá e vai bater, né? Então ele diminui, depois ele retoma de novo. Mas você pode perceber que o piloto de Fórmula 1 ele trabalha por trechos. Então o que significa isso? Em alguns momentos, e o tempo todo ele vai aumentar e acelerar pisando no freio. Aumentar e acelerar pisando no freio. E o tempo todo ele vai fazer isso. E aí vem falando sobre o conceito de aceleração, na página 135. Imagina uma corrida de Fórmula 1 na pista de largada, e é assim, todos os carros estão parados. Todos, né? Os carros estão com motores ligados, e é isso que acontece. Mas com velocidade naquele momento, todos os carros estão ali com motores ligados, mas todos eles estão com a velocidade inicial zero. A partir da largada, a velocidade dos automóveis torna-se cada vez maior, podendo ser mantida por algum instante diminuída próximo das curvas. É o que eu expliquei para vocês. Então o que vai acontecer? Geralmente o que acontece no ponto de partida numa corrida de Fórmula 1? É uma reta, certo? E ali todo mundo acelera e aí no final daquela reta tem uma curva. Todo mundo diminui, porque se não diminuir, bate um no outro. Então ninguém vai conseguir entrar na curva na mesma velocidade que vinha fazendo na reta. Essa variação de velocidade em relação a um determinado tempo é chamada de aceleração. Então vamos lá. Acelerou, o carro anda mais. Desacelerou, o carro anda menos. Quando o motorista aumenta a velocidade do veículo, a aceleração é positiva. Entretanto, quando ele pisa no freio, a aceleração torna-se o quê? Negativa. Você deve estar perguntando o que acontece quando a aceleração é nula. E é interessante a gente falar sobre isso. Porque você imagina o seguinte. Quando você olha uma placa escrito assim, ó, velocidade máxima, 20 km por hora. O que significa que você tem que fazer ali? Você vai acelerar seu carro e não pode ultrapassar a 20 km por hora. Agora eu faço uma pergunta para vocês. E se tiver uma placa escrito velocidade média, 20 km por hora? Significa que eu posso, de alguma forma, acelerar meu carro a 60 km por hora numa reta. Em outro lugar, eu andar 1 km. O tempo que eu for percorrer dentro daquele trajeto pode ser uma velocidade média em 20 km por hora. Você vai ver no seu dia a dia que existem várias placas escritas exatamente isso. Algumas pessoas até não sabem identificar a diferença entre velocidade média e velocidade máxima. Quando você vê velocidade média, você chega à conclusão de que eu posso acelerar 100, mas se for 20, mas eu posso andar 1 km. O tempo que eu percorrer, a velocidade média ali dentro daquela pista foi de 20 km por hora. Diferentemente, quando você vê uma placa onde você está escrito ali, ó, 20 km, velocidade máxima, 20 km por hora. Eu não posso andar 60 a 100. Eu tenho que andar no máximo até o quê? 20. Se eu andei 21, eu sou penalizado, de repente como uma multa. Agora, se eu tenho lá uma placa escrito velocidade média 20 km por hora, eu posso andar 150 e ninguém vai poder me multar. Por quê? Porque eu posso andar 150 e em alguns momentos eu andar a 1 km por hora durante um bom período ali dentro. Mas a minha velocidade média aqui dentro desse circuito foi
de 20 km por hora. Não, você estava correndo a 150. Estava correndo a 150. Só que em algum momento, ou boa parte do tempo que eu fiquei aqui dentro, eu andei 1 km por hora. Então o que significa? Que minha velocidade máxima pode ter sido 150. Mas é diferente de eu falar velocidade máxima média de 150 km por hora. É interessante a gente entender esse processo, porque esse processo faz parte do nosso dia a dia. E aí vem falando o seguinte, você deve estar perguntando o que acontece quando a aceleração é nula. Então o que acontece com a aceleração nula? Você não está acelerando, o carro não está andando. Nessa situação, a velocidade não aumenta nem diminui. Ela se mantém o quê? Constante. E aí dentro desses movimentos, nós temos 3 indivíduos extremamente importantes. Que é o movimento acelerado, que ocorre quando a velocidade aumenta, a aceleração dela é positiva. O segundo movimento é um movimento retardado. Ocorre quando o valor da velocidade diminui, ou seja, aceleração negativa. Movimento constante. Ocorre quando não há variação da velocidade de velocidade. Então vamos imaginar, eu tenho uma velocidade constante de 60 km por hora. Significa que eu mantive do início ao fim com a velocidade 60 km por hora. E aí você tem aí a fórmula da aceleração média, que nós vamos estudar. Nesse exemplo, aí na página 135, nota-se que aí tem um desenhozinho de um veículo que estava estacionado e ele saiu, né? E a velocidade dele no primeiro momento foi de 20, no segundo momento 40. E aí embaixo nós temos o tempo que ele percorreu. Então de 0 a 20 ele percorreu em 1 segundo. De 20 a 40 ele percorreu em 2 segundos. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Nesse exemplo, os intervalos de tempos iguais da velocidade foi sempre igual. Tendo em vista que a maioria das vezes a aceleração não é uniforme. E é verdade. Imagina só a situação. Você precisa ir a Niterói, Itaboraí a Niterói. E você sai aqui e você vai ter alguns contratempos. O primeiro deles é os semáforos. Pelo menos até da escola até, imagina, Manilha, né? Então, antes um pouco de Manilha. Depois de Manilha, você vai ter o pedágio. Se você parar no pedágio, você tem outro tipo de velocidade. A partir do momento que você pagou o pedágio, a velocidade naquele momento é 0. E você de novo vai acelerar para construir uma nova velocidade. E ali você pode, se não tivesse nenhum carro na rua ou na estrada, você falar o seguinte, eu quero andar 60 km por hora. E eu vou manter essa velocidade constante. O que significa isso? Que quando eu chegar a 60 km por hora, eu não vou acelerar e nem vou tirar o pé do acelerador. Eu vou manter até Niterói 60 km por hora. Mas a pergunta que eu faço para vocês, é possível fazer isso? Se não tiver veículo nenhum na frente, é possível. Se ninguém atravessar na frente, é possível. Mas a gente determina que vai haver contratempos. Não vai ser você somente na estrada. Vai ter um engarrafamento, vai ter um acidente, vai ter uma pessoa que atravessou ali na sua frente, você vai precisar diminuir, frear. Tudo isso vai ser os contratempos do seu dia a dia, beleza? Então você tem aí, né, o cálculo da aceleração média e vem falando sobre essa aceleração média e tal. E olha só que coisa interessante. Esta é a fórmula da aceleração média, né? Delta V sobre delta T. O que significa isso e o que é importante você entender, né, esse indivíduo aqui? Primeiro, a aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então o que significa isso? Que as informações vão chegar. E as informações chegando, você vai aplicar essas informações no próprio exercício, beleza? Então nós temos aí o cálculo da aceleração média com esta fórmula aqui. Inicialmente só esta fórmula. Nós vamos ter outras que vai falar sobre gravidade, porque nem sempre o carro, né? Então vamos lá, o avião. Meu amigo, imagina só, o avião está lá. Se ele não tiver motor para poder ele fazer isso, ele vai acontecer isso aqui, ó. Quanto maior o seu peso, maior vai ser o seu impacto no chão. É a mesma coisa de você pegar uma folha de papel, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Uma folha de papel.
e este apagador, e esta caneta. Então nós temos dois exemplos distintos. Claro, se você olhar essa folha, escrito matemática, e esta caneta, né, esse piloto, né, azul aqui, a gente já pode imaginar, vocês daí e eu daqui, que a caneta tem o maior peso. Se eu largar os dois ao mesmo tempo, na mesma altura, quem vai chegar primeiro? Será que é o papel? Claro que não, né? Então você sabe de uma forma ou de outra que caiu foi primeiro, foi quem? Foi a caneta. Em matemática caiu logo atrás. Logo após. Então você pode reparar que o que acontece? A nossa gravidade, né? A gente tem a gravidade. Repara quando a gente vê, por exemplo, aqueles filmes e o cara tá lá dentro de uma nave espacial, lá na Lua, fazendo operações lá no espaço, e eles, de alguma forma, eles não conseguem fazer o que eu estou fazendo, andando, nem o que você está fazendo, porque a gravidade lá é diferente. E a gente vai estudar sobre isso daí, beleza? É claro que a gente tem que ir devagarzinho, falando um pouquinho sobre o movimento. Existe também o movimento curvilíneo, existe o movimento retilíneo. Então vamos imaginar o que acontece. Você tem movimento de curvilíneo e o movimento retilíneo. Existe, por exemplo, as estradas. E o que acontece muito com isso? Você olha uma estrada e fala assim, gente, por que deu uma volta toda? Né? Por que não fizeram uma estrada reta? Por vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte, talvez o indivíduo pensou o seguinte, é melhor fazer uma curva nessa montanha do que eu ter que furar a montanha. Então o custo para fazer um buraco numa montanha para formar uma estrada reta é muito maior. Então é necessário que às vezes o quê? Se faça uma curva naquela montanha. E aí você passa por aqueles vales e outras coisas mais. Tem momentos que talvez ele pensa, não, peraí, para mim fazer uma curva nessa montanha, nós vamos ter que gastar 100 km de asfalto. Então, esses 100 km de asfalto, é melhor a gente fazer um buraco nessa montanha para sair 5 km ou 1 km a mais só e não precisar dar essa curva tudo. Tudo isso é analisado na hora que você constrói. Então, você constrói uma estrada, coisas assim. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente queria que vocês entendessem esse processo da página, pelo menos assim, lesse esse material, né? Na página 134, 135, né? Mostrei aqui o objeto, vem falando aqui o movimento de corpos em queda livres. Disse para vocês aqui, ó, caneta e papel, diferença de um e de outro, né? Vocês viram que temos outras fórmulas aí, ó, na página 137, que a gente não quer explorar isso agora, beleza? Mas aí está o segredo. A atividade desta semana, ela está vinculada na página 138 e 139. Na página 138, ele quer que você faça exatamente essa experiência que eu fiz agora, do papel. Ele está falando aqui para você formar um papel com uma bolinha, dois papéis. Um você amassa e o outro não. E eu quero que você coloque o teu ponto de vista aí. Na página 139, nós temos o exercício 2, 3, 4, 5 e 6, que é teórico. O que significa isso? Eu quero que vocês analisem todo esse processo antes de a gente começar os nossos cálculos propriamente ditos. Por qual objetivo? Não adianta você calcular sem você entender o que aconteceu. Quando eu dei um exemplo da caneta e do papel, poxa, todo mundo sabe. Isso aqui, o papel é bem mais leve, então a caneta é um pouco mais pesada, chega primeiro. Se eu soltasse o apagador e a caneta, quem é mais pesado? O apagador. Então o apagador cairia com mais rapidez, chegaria mais rápido ao solo. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês, primeiro, não pensem muito nesses cálculos inicialmente, porque nós já vimos que tanto a solução desses exercícios de velocidade máxima, de espaço percorrido, de tempo, ela tem mais assim uma análise. Às vezes, é só você aplicar a fórmula. Em aceleração também é a mesma coisa. Só que não adianta você aplicar a fórmula sem realmente entender o processo que acontece em cada situação. Então o que eu gostaria que você fizesse é o seguinte. No exercício da página 138 e 139 até o número 6. O número 7, o número 8 e o número 9, na próxima, em 10, 11 e 12, que são todos eles cálculos, eu vou fazer juntos com você na outra semana. Nós vamos fazer um a um para você entender, para você passar para vocês as outras fórmulas, que
É extremamente importante a gente entender esse processo e a gente poder praticar. Eu quero... A pergunta da página 138, eu falei para vocês, é praticamente você analisar aqui uma folha amassadinha, mesmo tamanho, a outra normal. E ele vem fazendo a perguntação. E a pergunta. Na número 2, ele vem perguntando o que você entende por aceleração. Nós falamos aqui. A aceleração ela pode ser positiva ou negativa e ela tem uma velocidade. Qual o objetivo de eu acelerar? Chegar a um tempo determinado. De repente, fazer em menor tempo o meu trajeto, de repente, e em executar... eu preciso chegar até o Rio de Janeiro. Quantos quilômetros são? 60. Então eu quero chegar nos 60 quilômetros. Tem que ter a aceleração para chegar lá. Explique o que é movimento variado, número 3, tá? E dê 2 exemplos. Quero que você coloque aí de acordo com o conceito estudado. Lê essa matéria que você acabei de explicar. Número 4. Em que instante de um movimento podemos dizer que a aceleração é nula? Mostrei para vocês também. No momento que um carro da Fórmula 1 está parado, todo mundo com o motor ligado, o que está acontecendo naquele momento? Todo mundo está com aceleração zero. Em que situação o movimento é retardado, negativo? O que acontece? Você está em alta velocidade, de repente você vê uma curva e você pisa no freio. E o que vai acontecer com aquela aceleração? Com aquela velocidade? Ela vai diminuir, beleza? E por último, né, o exercício 6. Ao saltar de um avião, um paraquedista cai em velocidade crescente. Após a abertura de paraquedas, a velocidade diminui. Justifique esta resposta. Então, são 6 exercícios que eu quero que vocês explorem, vocês mesmos explorem, através pensando. Peraí, você imagina, quando você vê filmes, quando você vê pessoas pulando de um avião, de um helicóptero, e ali a velocidade, né, de repente ele vai lá e solta o paraquedas. O que vai acontecer? Aquele paraquedas abre e a velocidade daquele paraquedas, o que? Faz com que teu corpo, a velocidade diminua e você consegue chegar bem lá embaixo, né? Porque se o paraquedas não abre, tudo se acaba, né? Então, assim, a ideia principal é essa. E por último, eu gostaria que você lesse Quem Tinha Razão. Eu vou ler essa parte aqui. Ó. Há mais de 2.300 anos, o filósofo grego Aristóteles afirmou que quanto maior fosse a massa de um corpo, mais rápida seria sua queda. Séculos depois de sua morte, essa afirmação foi questionada pelo cientista Galileu Galilei. Enquanto o primeiro tirava conclusões a partir das observações dos fatos, como nós fizemos aqui, o segundo fundamentava suas pesquisas em experiências que comprovassem os fatos. Conta-se que certa vez Galileu subiu no alto da torre inclinada que existe em Pisa, na Itália, e de lá deixou cair 2 esferas, de mesmo diâmetros e massas diferentes. Para espanto de todos os presentes, as 2 chegaram praticamente ao mesmo tempo ao solo. Nesse caso, a resistência do ar foi desprezada, por isso falou em queda livre. Mais tarde, foi realizado um experimento que consistia em retirar todo o ar existente de um tubo de vidro. Dentro dele havia apenas uma moeda e uma pena. Ambas caíram dentro do tubo com a mesma velocidade, pois ali não havia o quê? Resistência do ar. Então o que acontece, gente? A gente percebe que ao decorrer dos nossos estudos, analisar conceitos de gravidade, ele é interessante, mas mais interessante ainda é a gente poder ter esses experimentos, fazer uma análise, né, do que realmente acontece ou não acontece se eu pegar um objeto e fazer assim, ó, vou jogar ele para baixo, nessa posição, e o outro eu soltar, automaticamente, o que vai acontecer? A força que eu realizo pelo objeto, eu empurro para baixo, o que vai acontecer? Quanto mais força eu fizer, maior a velocidade, mais rápido ele vai chegar. Esse aqui também vai chegar, só que no intervalo de tempo que maior. Então a nossa atividade foi essa, né? Essa semana eu quero que vocês façam essa atividade teórica e na próxima semana a gente corrige, a gente vai fazer junto e essas atividades juntamente com vocês. Forte abraço, boa semana de estudos que a gente deseja aí para vocês.